começar fazendo essas perguntas para o Wendel, para a Camila, para a Naíra, para o Renan, como eles quiserem responder. Vou lançar a pergunta, quem deles quiser vai responder primeiro, vai ver o que pode fazer. Mas antes, rapidamente, em poucos minutinhos, se apresentem rapidinho aí, galera. Pelo menos os dois homens aí, se apresentem rapidinho, para quem não conhece. Fica à vontade. O microfone do Renan. O nome você já sabe que eu apresentei, mas fala um pouco de vocês, rapidamente. Shalom, boa tarde, tudo bem? Sou o Wendel, líder de jovens lá da Profissão de Deus. Sou casado com a moça mais linda aqui nesse evento, a Camila. Nós somos casados há 3 anos já, e é um privilégio estar aqui com vocês. Amém? Shalom, aí, agora foi. Bom, meu nome é Renan, eu sou discipulador aqui na Dinamo Santo André, discipulador da Rede Kingdom. E eu vou fazer 28 anos terça-feira. E eu discordo do Wendel, eu sou casado com a menina mais linda. Eu sou casado com a Naíra há somente 4 meses, então a gente é bem recente de casado. Mas Deus já tem nos ensinado bastante, né, sobre o que é o casamento, mas a gente sabe que é o início de tudo aquilo que Deus tem para nós e tem para vocês também. E é isso. As mulheres também, rapidamente. Não precisa não? Então vamos lá. Primeira pergunta, vocês vão conhecer elas nas respostas. Vocês têm total liberdade de responder como vocês quiserem. Amém? Mulheres e homens, não, é igual, não tem nada a ver. Vamos lá. Qual a idade ideal para fazer corte? Quem quiser responder, pode responder. Alguém falou 13 anos aqui. Anátema. Seja anátema. Quer acrescentar? Agora tá indo. Na verdade não existe uma idade correta, né? Uma idade definida, assim, mas existem princípios e uma maturidade correta. Eu comecei a fazer corte com idade, basicamente eu sou 5 anos mais velha do que a Naíra. Então, se existisse uma idade correta, a gente nem poderia estar casado, na real. Mas existem princípios, né? Tipo, que cada pessoa precisa seguir para que a pessoa possa entrar na corte. E na nossa crença, né, de corte, a corte ela não pode durar muito tempo. Então você tem que entrar na corte imaginando que você vai casar dali no máximo 2, estourando 3 anos. Né? Então, se você não tem condição de casar em 2 anos ou 3 anos, não é a idade de você começar a corte. Né? Então, enfim, tem outros princípios e fases que você precisa, né, encerrar na sua vida, digamos assim. Né? Talvez seja a parte acadêmica ou financeira, ou às vezes alguma coisa familiar que você precise resolver. Então, e aquilo, né, que acho que todo mundo ministrou hoje, falou sobre você aproveitar a sua vida, não no sentido somente de curtir, mas de você construir aquilo que você tem que construir antes do casamento, né, coisas que você só vai poder plantar como solteiro, né? Então,
seja nos seus estudos, seja no seu ministério, naquilo que Deus tem para que você viva, né, sozinho, às vezes liderando uma célula, liderando uma rede, sei lá, participando de algum outro tipo de ministério. Mas idade correta não existe, mas existem princípios de maturidade e fases, né, e circunstâncias da vida que precisam ser antes que você comece a corte. Vamos lá, uma outra pergunta. Qual a importância da festa de casamento? Essa eu quero responder. Eu acho que, primeiramente, uma das coisas que eu mais vi, mais presenciei desde que eu comecei a me relacionar, é porque a gente vive numa cultura, infelizmente, de muita comparação. Então, tudo vira comparação. E, infelizmente, isso até na fase do casamento é muito real. Então, a festa, ela é importante, assim, porque é uma celebração, é um momento de você festejar algo que Deus está fazendo. Mas o que eu sempre falo para quem está próximo de nós, a gente precisa analisar algumas coisas e considerar algumas coisas. O principal foco do casamento não é a festa, é a glória de Deus, como tudo na nossa vida, é a glória de Deus. E é aquilo que Deus está construindo ali. Ele está unindo duas pessoas para um propósito, né? Ele está fazendo uma coisa sobrenatural naquele momento. Então, o principal do casamento é isso, é você considerar a glória de Deus, o peso daquela união, tudo que está acontecendo que os olhos não podem ver. Esse é o primeiro ponto. A festa, ela é secundária. E aí vão ter pessoas que vão ter uma condição maior de fazer uma festa para 300 pessoas. E vão ter pessoas que vão fazer um casamento para 30 pessoas. E eu acho importante a gente ser realista conosco acerca disso. Porque não vale a pena você querer fazer algo por fazer, por ser aquele negócio, tipo assim, eu sonhei assim, não pode ser de outro jeito, Deus. É assim, é assim. E aí você se enrosca em dívida, você se frustra, e aí você leva tudo isso para dentro do casamento. Então eu acho importante a festa, mas assim, eu acho mais importante que ela caiba dentro daquilo que o casal pode fazer. E uma coisa que vai ser determinante para isso, se você está pensando, tipo assim, eu preciso fazer uma festa porque as pessoas vão achar, se você pensa isso dos seus convidados, então os seus convidados não devem estar lá, esses convidados. Porque quem de fato te ama, sonha com você e acredita, mesmo que você não fizer nenhuma festa, eles vão estar lá. Então eu acho que é basicamente isso. Uma maneira de fazer a festa também, estava agora com o Vitor Azevedo, cheguei de uma viagem, fui almoçar com ele, o discípulo principal dele vai se casar, estava convidando 400 pessoas, mas cada um paga a sua, é na churrascaria. Então é um co-pastor dele e isso vai ficar muito comum também. Tem a festa, cada um paga a sua no aspecto da comida e você produz o resto, para ficar mais leve, para que o casal possa começar investindo na moradia, na viagem e outras coisas, e não basicamente encher a barriga de todo mundo. Que não é errado, eu fiz isso, muita gente faz isso. Se você tem fé e graça para se apertar para fazer isso, pode fazer. Agora, muito boa a resposta da Naira, eu concordo. Então, mas dentro da importância, é importante, mas não é a base fundamental. E você não precisa ficar preso ao que os outros vão pensar. Outra pergunta sobre submissão. Existe no namoro submissão? Não só a submissão, é um princípio, né?
acrescentar sobre isso? Quer acrescentar também? Depois eu acrescento no final, então. Eu acho que, assim, com muito amor, a gente precisa olhar para a corte e não imaginar o seguinte: agora é corte, mas quando eu casar, alguma coisa vai mudar. Então, vamos supor que a pessoa não te respeite muito bem. Aí a pessoa fala: não, quando casar, isso aqui muda. Gente, a corte é um reflexo, basicamente, do que você vai viver também no casamento. Então, para o homem, né, se por acaso a mulher não é submissa, saiba que quando casar é bem provável que ela também não seja. Se o rapaz não te respeita na corte, quando vocês casarem, muito provavelmente ele não vai te respeitar. Então a gente precisa analisar isso e não colocar tipo assim: agora é desse jeito, depois que casar a gente muda, a gente dá um jeito. Então acho que vale para a submissão e para tudo o resto. Concordo com o que eles falaram e eu penso assim, o nosso alvo, né, no namoro, na corte, é você conhecer a pessoa para se casar com ela, né? Tanto o namoro quanto a corte, eles têm um objetivo que é o casamento. E se você não consegue, né, tipo no caso da mulher, se submeter ao namorado, ou ao corte, ou ao noivo, que seja, né, o cara, sei lá, não é bom para você, hein? Satanás aqui. Diabo aqui. Mas então, se a pessoa não consegue fazer isso na corte, dificilmente ela vai conseguir fazer isso no casamento, porque na verdade as coisas não vão mudar, vai ser a mesma pessoa. Você está conhecendo a pessoa para se casar com ela, vocês têm um objetivo. Então, se a menina não consegue se submeter no namoro, e obviamente, né, você precisa saber a pessoa que você está, e acho que todo mundo já alertou bastante, né, em vários aspectos sobre isso hoje. Talvez você não consegue submeter o cara porque ele é um Zé Ruela, então já termina e não casa, pronto, é mais fácil, né? Então, mas quando o cara consegue ser Jesus na sua vida, é fácil você submeter. Nós como igreja a gente consegue se submeter a Jesus, porque Jesus é bom. Então, quando o homem consegue demonstrar isso para você no namoro, ele vai demonstrar isso no casamento. Se ele não fizer no namoro ou na corte, ele não vai mudar assim que ele botar a aliança no dedo. Então é mais fácil de entender já antes. Tem algumas questões que envolvem essa pergunta, que estão rondando essa pergunta, além dela. Primeira palavra, submissão em si mesmo. Diga submissão. Então é uma palavra desgastada, uma palavra que dá a ideia de um ambiente de ordem, de machismo, e de que a mulher é trouxa, aquela que submete a um homem. E então, a primeira coisa é você entender o sentido da palavra no original, do aspecto, a ideia de Deus. Então, como foi falado da Camila, submissão está abaixo de uma missão maior. Obviamente, a submissão bíblica é para dentro do casamento, tá, gente? Não é discordando de vocês, é acrescentando. Então, não é obrigatório, você está se relacionando, mas mesmo dentro do casamento, não deve ser esse ambiente de uma ordem simplesmente. De verdade, quando o homem precisa falar: eu sou homem aqui, você tem que obedecer porque eu sou homem, já não é homem. Então assim, e quando nós falamos de líder, não entenda aquela coisa: vou ter um líder de célula na minha casa, tipo, meu marido é meu líder de célula. Não é isso que a gente está falando. O líder é também uma palavra desgastada, um aspecto às vezes de autoritarismo. Não é disso que estamos falando. Então o relacionamento, a mulher não foi tirada debaixo do homem, foi tirada do lado do homem. Não existe alguém mais importante. O homem não é mais importante que a mulher. A questão num carro, não importa quem sabe dirigir melhor, um só tem que estar dirigindo. E Deus deu uma direção, é uma ordenação, entende? Na ordenação em que o homem é o cabeça. E isso não pode ser visto de maneira negativa, embora é visto por conta do abuso da autoridade durante muitos anos. Homens que abusaram da autoridade, homens que não amaram. Antes de a Bíblia falar que a mulher deve submeter ao marido, a Bíblia fala, antes, é o primeiro, começa com um homem, uma ordem: amem as vossas esposas, não é a noiva nem a corte. Não significa que eu não vou amar na corte, mas a ordem ama, como Cristo ama a igreja, que dá a ponto de dar a vida por ela, a ponto de santificá-la com a palavra. Então, até acontecer isso, a mulher nem consegue submeter, não é que ela não quer, entende? Mas não significa, vamos supor, a mulher se converte aqui e o marido é incrédulo, e o marido não tem essa revelação. A mulher pode entender o papel dela como uma resposta individual com Deus, né? Ela não está sendo a trouxa do marido, ela está dando uma resposta no relacionamento com Deus, não de coisas que vão contra a palavra, vão contra os valores dela, mas daquilo que ela percebe que é a posição de mulher. Então é importante nós entendermos que, embora, como eles falaram aqui, no relacionamento
pode haver esse ambiente de submissão, de amor. Isso é chancelado dentro do casamento, como uma ordenança, num aspecto de que assim, quando você quebra um aspecto da aliança do casamento, quando você desconsidera o que Deus diz sobre ele. Então o marido que deixa de amar a sua esposa, a mulher que deixa de respeitar o seu marido, ela está quebrando esse princípio espiritual. É um assunto muito profundo, muito amplo, que deve ser compreendido de maneira ampla também. Mas a submissão não pode ser vista de forma negativa, deve ser vista como uma proteção, uma forma positiva, e não no aspecto de manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas no aspecto de estamos construindo juntos. Entende? É aquela coisa, né? O marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. No fundo quem decide. Mas é interessante, para quem é casado sabe, não é uma questão de maioria das decisões, quem mais influencia é a mulher. A mulher tem mais capacidade de fazer escolhas do que o homem. É por isso que Deus mandou o homem escolher, porque ele é natural dele. Entende? E por isso que Deus mandou o homem amar, porque o homem tende naturalmente a ser menos sensível. Então Deus fala, ama, rapaz. E a mulher tende a ser muito mais independente. Então ele diz, respeita, submete. A palavra sempre vem de encontro àquilo que naturalmente nós não fazemos, que precisamos de fé, de dependência do Espírito para fazer. Amém? Mas esse assunto é muito amplo, eu vou parar de falar, senão vou pegar sobre isso aqui. Vamos lá, outra pergunta aqui das nossas, tem muitas perguntas já, crescendo o número de perguntas. É errado beijar na boca à vontade? À vontade, claro, né? Não, tem que ser por dia, tá, gente? É limitado. É errado. Eu acho que o Wendel pode contar o testemunho dele com a Camila, né? Antes e depois. Não, eles namoraram depois. Conta aí, Wendel. Coisas que você precisa resolver antes de casar.
após esse ano sabático, eu me relacionei com Deus. Meu Deus. Ao vivo. Espero que você não descubra agora, assim, ao vivo. Se acontecer uma coisa, você conta depois. Não quero separar a briga aqui, não. O cara tá cantando aí, o meu peito tá doendo. Mas uma coisa assim que eu acredito que é para mim, uma coisa que quando eu resolvi fazer coach, eu era uma pessoa muito mais madura espiritualmente, eu sabia muito mais do que Deus. Eu acho que, cara, você entrar em coach, você precisa se conhecer em Deus. Porque querer entrar na coach só para entrar, coach é legal, não. Se você não é alguém maduro espiritualmente, não sabe que você tem em Deus mesmo, sem ter uma coach de propósito, cara, a probabilidade de você cair é grande. Então, para mim, coach, você precisa saber, de querer saber com quem você quer se relacionar, quem é você em Deus. Você precisa ter essa maturidade. A partir disso, Deus vai fazer todas as coisas. Pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu era prova viva, eu sou prova viva, na verdade, de que a corte, pelo menos pra mim, foi a única forma. Porque eu achava que corte era um fracasso da religiosidade. Que coisa chata. Porque antes eu era toda santinha, vivia uma vida de igreja, sabe? Não tinha esse negócio de ficar beijando, não tinha nada. No final eu vivi uma igreja bem mais velha, assim. Eu tenho 15 anos, então eu beijo com 10. Mentira, eu dar o primeiro beijo, muito bom, assim. Enfim, e desde o relacionamento e tal, não ainda, mas Deus, enfim. E O meu peito tá doendo. E tomara que seja. Se for amor, eu tô ferrado. E aí, assim, quando eu vim nessa nova realidade, eu fiquei querendo ser uma crente sem o espiritualismo. Eu nunca tive essa coisa. E aí, quando eu comecei a ver o relacionamento, eu falava isso, que coisa chata, a gente beijar essa feliz, né? Só isso. O que aconteceu? Quando eu comecei a querer um relacionamento mais profundo com Jesus, mesmo que a gente não transava, mesmo que eu queria transar nesse casamento, enfim, eu conseguia ficar sem a mão, sangue, um monte de coisa aqui. Tá bom, não precisa contar tantos detalhes. Aí toda vez que eu vinha pra igreja, o que eu fazia? Eu ficava chorando, né? Hoje eu queria fazer mais. Aí eu já até cansava de pedir perdão, porque ele já sabia que ia fazer de novo. Tá passando a mão na barba só. Vê. É que aqui quem faz isso é ele. Aí Em nome de Jesus. eu tive que terminar o nosso relacionamento, porque não estava dando certo, não ia rolar. Depois desse tempo, eu falei, meu, a única forma da gente conseguir levar uma vida, sabe, de não ter que ficar caindo, escorregando toda hora, pedindo perdão, se sentindo culpado, um monte de coisa. Falei, meu, pronto, é corte. Se quer voltar, a gente se relaciona em corte, mas assim, a gente terminou. Não era aquele tempo, mais ou menos, a gente conseguiu se falar 8 meses. A Estela já acompanhou, não sei se você também, mas a gente, tipo assim, não tinha mais medo na minha vida, sabe? Eu fiquei guardada esse seguidor, Aleluia. Ufa. Tá mais aliviado, ainda? Tá mais aliviado? e é isso, então, pra mim, Camila e eu, e detalhe, eu não me aprofundei tanto no momento, entendeu? Então, não tinha marcas profundas de necessitar, não, mas pra mim não deu certo. De outra forma, teve esse corte e pra nossa bênção, pra ter crescimento. Bom, a pergunta é se é errado beijar na boca à vontade. Se é errado, não sei, mas desde o dia 6 de abril eu não parei mais, né? Então, acho que não é tão errado assim. Mas assim,
Eu vou contar a história triste. Eu vou contar a história triste antes, né? Agora parece legal, mas, né? Não é uma questão, tipo, de ser errado ou de não ser errado, mas uma questão de ter bom senso e de entender realmente quem você é em Deus e o que Deus quer de você, né? Antes desse dia 6 de abril, eu fiquei pouco mais de 10 anos sem beijar ninguém, né? E isso não é, né, não é glória nenhuma, né? Mas porque eu sabia que quando eu fizesse eu ia querer terminar. E a graça do beijo não é o beijo por si só. A graça do beijo é terminar, ia terminar no sexo, né? Então eu sabia que quando isso fosse para acontecer, eu queria que fosse acontecer e que fosse tudo. Sorry. Gente, quem vê pensa que ninguém sabe nada aqui, né? Mas é uma questão da pessoa entender que se você for beijar à vontade, digamos assim, primeiro, se for uma pessoa que você não é casado, mas uma pessoa só, você vai estimular o desejo nessa pessoa de fazer algo que você não pode fazer. Porque se você transar antes do seu casamento, é fornicação e a Bíblia condena isso, e isso é pecado. Então você está levando a pessoa que você diz que ama a pecar, e isso não é amor. E se você quer fazer isso com várias pessoas, pior ainda, né? Porque você vai estar defraudando mais pessoas e você vai estar estragando a sua alma. Então, não é uma questão de ser errado ou não, mas quando você entende em Deus quem você é e o que Deus tem para você, você sabe que você não precisa disso. E você pode ser feliz sem isso, para que no momento certo você possa desfrutar como Deus quer que você desfrute. E aí você pode beijar à vontade, sem crise. Vamos lá, nós temos poucos minutos. Vamos responder agora de bate-pronto as perguntas. Já deu para edificar muita gente. Vou fazer algumas perguntas. Eu vou mesmo responder mais fácil, outros eu passo para eles. Vocês podem ficar à vontade. Sou líder e irei me casar em breve. Minha célula passa a ser do meu marido? Bom, isso não é uma regra também. Então, a pessoa tem uma célula e ela vai se casar. Agora, a célula é do marido. O ideal é que vocês vivam um ministério juntos. Casados, não tem sentido cada um liderar uma célula. Mas, provavelmente, o que acontece normalmente, quando dois líderes de célula se casam, geralmente, até é o caso, por exemplo, do Renan e Naira, que hoje lideram uma rede juntos, né? Estavam na corte, lideravam célula, depois acabaram liderando a rede juntos. Acontece de liderar essas células juntos, formar uma rede, ou cada um continua liderando a sua célula, ou vão para a célula de casais. Tem várias opções, mas e também tem a opção de os dois juntos liderar aquela célula. Nem que a célula passe a ser do marido, os dois são uma só carne, embora ele vai estar ali à frente pelo aspecto da liderança. No caso a esposa já tem contato, já tem vínculo, pode ter total autonomia e influência também sobre as pessoas. Gente, vamos ser o mais orgânico possível, né? Temos que ser o mais orgânicos, mais normais possíveis. Quanto mais distantes de uma realidade, mais a coisa fica subjetiva. Eu não vou nem responder isso porque é simples. O que vocês pensam sobre o namoro santo? O que é o namoro santo? Né? Eu também respondo essa pergunta. Então, nós não temos um problema com a terminologia. Você vai perceber que até no nosso evento, Move Date com o coração na mão, não tem a palavra corte nesse aspecto. No nosso material, que eu mesmo e minha esposa escrevemos, não tem essa ênfase no nome em si. Eu não tenho nenhum problema com alguém que chama de namoro ou de corte. É uma cultura da nossa igreja, sim, uma cultura que não foi eu que inventei e que é muito boa para nós. Mas nós não temos preconceito com quem namora, com quem acredita assim. O que nós ensinamos é a palavra. No aspecto de que, assim, como o Renan falou, a fornicação é pecado, é claro para nós, e nós damos total liberdade para quem, não quero fazer a corte. Geralmente, o que na cabeça das pessoas, de bate-pronto, o que distingue um do outro é o beijo. E não é isso. Você vai perceber além do material que não é isso. A questão é os princípios envolvidos. Então tem muita gente que casou através do que ele chamou de namoro e foi muito mais corte do que gente que falou que fez a corte. Então não é sobre ficar vendo quem faz um ou quem faz outro. A questão é a consciência, a revelação, a maneira que você está prosseguindo e procedendo na sua vida nesse sentido, ok? Então, o que eu penso sobre o namoro santo é o que eu acabei de falar. Entrar na corte fazendo faculdade atrapalha? O que vocês acham? Entrar na corte fazendo faculdade atrapalha? Eu acho que depende
do tempo que vocês prevêem para, sei lá, para se casar e tal, e do tempo que falta da faculdade. Você tem que pensar que quando você casar, de imediato, principalmente a mulher, ela vai ter que cuidar um pouco mais ali da casa. Não que o homem não faça, mas você vai ver que às vezes eles têm mais dificuldade de saber fazer. Você vai ter que ensinar também e tal. Mas assim, você vai ver que é uma obrigação. Não é só eu que posso passar vergonha, né? Então é uma obrigação que você vai ter a mais. Então, você acabou de casar, se você trabalha, você vai sair do trabalho, você vai para faculdade, talvez você vai ficar pouco tempo com o seu marido, mano, recém-casado e tal. Então, acho que tem que analisar isso. Se você tiver oportunidade, conclua. Você vai estar muito mais livre para desfrutar do casamento depois. Ok, então atrapalha um pouco, mas não é obrigatório terminar a faculdade, ok? A Naira falou, e é verdade, vai atrapalhar um pouco. A Esther, quando eu entrei na corte, estava na faculdade, me casei, ela ficou na faculdade mais 1 ano. E, obviamente, ela tinha menos tempo que ela queria ter com as coisas de casado, mas não tinha filhos ainda. E com 3 filhos ela faz tudo que ela faz, então ela não tinha tanta dificuldade assim. Mas a pergunta é essa a resposta. Atrapalha um pouco, mas não é uma regra. Então não precisa esperar terminar a faculdade para entrar na corte. Então você pode casar no período da faculdade. Tudo depende. Se você trabalha também, se você vai ter tempo ou não. Tudo depende do que você está construindo, do que você está decidindo junto com essa pessoa que está querendo casar com você e com a sua liderança está te aconselhando. Ok? Vamos lá. Por que Paulo disse que é bom que o homem ande só? Paulo nunca disse que é bom que o homem ande só. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. O que Paulo diz o meu parecer, minha opinião se o homem estiver solteiro, fique solteiro para servir melhor o Senhor. E a mulher também. Mas ele não disse que é bom ficar solteiro. Ele disse que você vai ser mais livre para servir o Senhor. E ele continua explicando. Eu me aprofundei nesses textos essa semana inteira que estou escrevendo sobre isso. Ele diz, é o meu parecer pessoal. E ele diz também, ele explica, porque o marido, o casado, tem que cuidar das coisas de casado. Paulo era muito conservador quanto ao casamento ser uma prioridade. Então, a cabeça de Paulo, que era solteiro, a gente não sabe se ele era viúvo ou ele nunca casou, mas ele não tinha companheiro. Paulo tinha essa vida de plantar igreja, muito livre para servir o Senhor. E ele tinha muito essa crença que Jesus ia voltar amanhã. Então ele dizia, para que casar? E se casar, case como se não estivesse casando. Então, a Bíblia mesmo menciona que ele fala que é a opinião dele. Mas a opinião geral bíblica não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso o homem deixará sua casa, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Amém? Mas existem pessoas que não vão se casar, que vão seguir o conselho de Paulo, a opinião de Paulo. E eu fiquei com a opinião de Deus nesse aspecto. Mas alguém pode ter o dom, pode ter a graça para fazer isso e não é menos feliz do que o outro. Para de achar que quem está solteiro está triste. Tem gente que está casado, está mais triste do que quem está solteiro. Acredite em mim. Graças a Deus não é meu caso. Aleluia. Pode. Tem uma pergunta aqui que é como resolver nossas diferenças da melhor forma. Eu queria responder essa daqui porque a Naira, a gente tem muitas diferenças, assim, muitas, desde que a gente se conheceu. E em diversos aspectos, assim, a gente tem várias diferenças no que a gente come, no que a gente ouve, no que a gente gosta e etc. E eu acho que as diferenças, como que você pode resolver isso? Primeiro é entender quais são essas diferenças. A gente sempre teve muitas diferenças em pontos superficiais, mas em pontos fundamentais da vida a gente nunca teve diferença. Então, na nossa crença, em como a gente entende quais são as nossas prioridades, seja para a vida familiar, seja no nosso relacionamento com Deus, sejam ministeriais, sejam de propósitos financeiros, tudo isso precisa ser alinhado. Nisso precisa ter unidade a respeito do que vocês pensam em construir como família, do que vocês pensam em construir para o futuro, das crenças que vocês têm, principalmente em relação à palavra de Deus. E o resto, se isso for em comum acordo, vocês conseguirem caminhar em unidade disso, se essas outras diferenças for, sei lá, das roupas que vocês gostam, ou do que você gosta de ouvir, ou porque um gosta de comer uma coisa, outro gosta de ir no cinema e outro não, isso daí é tudo irrelevante. Você consegue resolver na conversa e sem problema nenhum. Se você não conseguir resolver na conversa, para de ser orgulhoso e cede. E deixa o outro fazer o que ele quer e vai se divertir junto com ele.
nós temos 40 segundos, então tem que escolher uma aqui. E muito boas as perguntas, gente, que lamento não poder responder todas. Uma que acabaram de fazer, na velha aliança, sexo só depois do casamento. Estamos na nova, e aí temos que esperar para casar? Poxa vida, eu achei horrível essa pergunta. Eu não sei se foi uma brincadeira. Lógico que não estou com raiva de quem fez, não sei quem é. Não acho que é uma brincadeira, não sei se é uma brincadeira ou não, parece ser. Mas vamos só entender uma coisa. Jesus falou, olha, a lei diz, não adulterarás. Eu digo, se você olhar com intenção impura, já adulterou. A lei diz, não matarás. Se você odeia o seu irmão, você já é um homicídio, já matou ele no seu coração. Então, o aspecto da lei, do velho para o novo, é aprofundado e vem para o aspecto do coração. Então, se você quer seguir a lógica de Jesus, se no Velho, então, se quer seguir a lógica de Jesus, se no Velho Testamento só pode depois do casamento, então no Novo só pode depois da terceira idade. Brincadeira, agora eu fiz uma brincadeira. Então, obviamente, e não é verdade essa brincadeira. Então, obviamente, você vai perceber no Nova Aliança, no Novo Testamento, falando da fornicação, da sensualidade. Paulo falando que você é templo do Espírito Santo. Quando você se une sexualmente com alguém, você está fazendo dos membros de Cristo membros de prostituição. Então ficou muito mais sério, porque no Velho Testamento ninguém era templo do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então o sexo não é pecado. O sexo foi criado por Deus para prazer, para deleite e também para ter filhos, para reprodução. Mas é a intimidade do casal, é o ser uma só carne. É maravilhoso e importante ter uma vida sexual maravilhosa dentro do casamento. É tão bom e é um nível tão grande de intimidade que tem que ser dentro de uma aliança. Nem Deus veio morar em você, se relacionar com você, sem antes fazer uma aliança com você. Ele primeiro morreu por você, para depois abrir o véu, para você ter acesso a Ele. Deus não faz nada fora da aliança. Deus, antes de ter um povo na terra, o povo judeu, Ele faz uma aliança com Abraão. Então não existe intimidade sem aliança, porque intimidade sem aliança vai gerar uma série de problemas. Então não tem a ver com o Velho Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança, tem a ver com o princípio espiritual. O sexo é dentro do casamento. Então a corte se resume em entender: eu quero honrar o Senhor com tudo na minha vida. Eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou justo, e eu quero me relacionar dessa maneira. Se eu percebo que, mesmo sendo tudo isso, como a Camila falou, fui santinha a vida inteira, claro que não foi 100%, mas ela falou, e aí ela estava lá, ela falou, mas eu não consigo. Por quê? Porque é um instinto, é um desejo, porque Deus criou assim. Então a maneira que nós entendemos a melhor de se relacionar antes do casamento é preservando o aspecto físico, sim. É como afeto, carinho, tudo isso pode. E o limite, cada um vai decidindo junto com quem acompanha, junto com um com o outro conversando. Isso tudo está no material. Isso tudo depois vai ser melhor respondido ainda de maneira mais profunda. Amém? As outras perguntas vamos responder nesse material em outro momento também. Vamos ficar de pé?